Trabalhei 17 anos para ter meu apartamento. Minha irmã entrou e disse: "Mamãe e papai concordaram. Você pode se mudar." Semanas depois, a polícia a algemou na porta da minha casa. 10 dias depois de eu ter quitado meu apartamento, minha irmã apareceu e afirmou que nossos pais tinham consentido em permitir que a família dela se mudasse. Ela esperava que eu fosse procurar outro lugar. Tenho 34 anos, sou solteiro, sem filhos e trabalho com TI. Meus pais residem a 25 minutos de distância, no mesmo subúrbio onde crescemos. Minha irmã Lauren tem 30 anos, é casada com Ethan e tem um bebê de 18 meses. Ela sempre foi a que os professores adoravam, a que os vizinhos elogiavam. Eu era aquele que cortava a grama no verão, enquanto a Lauren podia focar nos estudos. Meus pais não tinham a intenção de escolher favoritos, mas se algo quebrava, era de alguma forma minha responsabilidade. Se a Lauren precisasse de ajuda, a família inteira movia montanhas. Eu tinha acabado de quitar meu apartamento 3 meses antes. É uma propriedade de 2 quartos em Chicago. Nada especial, mas era meu. Cada centímetro dele tem uma história. A geladeira usada que resmungava toda vez que ligava, a mesa de jantar barata que eu tinha montado incorretamente, então ela balançava se você se apoiasse nela. O armário que transformei em um modesto escritório, porque eu não podia pagar uma casa maior com um genuíno. Por anos esse apartamento foi a linha de chegada para a qual eu mancava. Perdi feriados. Dirigi um carro velho o suficiente para votar. Aprendi a consertar pias vazando no YouTube, em vez de contatar encanadores. Meus amigos iam a bares nos fins de semana. Eu fazia DoorDash depois do trabalho para renda extra. E quando o banco recebeu a carta declarando a hipoteca paga integralmente, coloquei-a na minha geladeira com um ímã bobo em forma de vaca. Parecia o maior triunfo da minha vida. Então, quando minha irmã Lauren apareceu do nada naquela tarde de terça-feira, presumi que talvez ela tivesse vindo me parabenizar. Ela normalmente não visita sozinha. Na maioria das vezes, se ela está na vizinhança, ela arrasta nossos pais ou o marido dela, Ethan, com ela. Mas desta vez era apenas ela, parada na minha porta, carregando um enorme café gelado, parecendo que já era dona da casa. "Ei!", murmurei, recuando. Ela entrou sem falar, o olhar vagando por tudo como se estivesse avaliando um lugar para alugar. Ela espiou o segundo quarto, o banheiro e até meu pequeno escritório no armário. Ela parou na cozinha, mãos nos quadris. "Este lugar é maior do que eu lembrava!", ela respondeu finalmente. Obrigado." Ela assentiu como se tivesse verificado algo em seu cérebro. Então ela se virou e olhou direto para mim. "Então," ela começou como se estivéssemos no meio de alguma discussão contínua. "Concordamos que este lugar deve pertencer à família agora." Pisquei para ela. "Desculpe." "Um lugar da família," ela disse novamente. Mais devagar desta vez, como se eu estivesse perdendo o ponto. "É ridículo você ter todo esse espaço para si mesmo, quando Ethan e eu temos um bebê e o aluguel é inalcançável. Nós vamos nos mudar. Você pode localizar outro lugar." Ela declarou isso com indiferença, como se anunciasse o tempo. Eu ri. "Porque o que mais você faz quando alguém diz algo insano?" Mas a Lauren não riu de volta. Ela cruzou os braços e arqueou as sobrancelhas, como se eu fosse o único agindo como louco. "Espere, você está falando sério?", perguntei. "Claro," ela disse. "Mamãe e papai concordam. É a melhor opção para todos. Não é como se você precisasse de todo esse espaço. É só você." Olhei ao redor do meu pequeno apartamento, como se ela tivesse descoberto um salão de baile escondido que eu desconhecia. "Você está brincando, certo? Você não simplesmente decide se mudar para a minha casa." Lauren revirou os olhos. "Não seja teatral. É atualmente uma casa de família. Você entenderá depois de ter filhos." Essa parte me fez rir mais. "Lauren, esta não é uma casa de família. Eu comprei. Eu paguei por ela. É minha." Ela acenou com a mão como se isso fosse uma pequena coisa. "Sim, mas vamos lá. Não é justo você ficar com ela quando precisamos de espaço adicional. Você pode obter um apartamento minúsculo. Você nem utiliza o segundo quarto." Eu fiquei lá parado. Já tinha ouvido algumas histórias malucas da minha família antes, mas isso era um novo nível. Perguntei se ela tinha falado anteriormente com a mãe e o pai. "Claro," ela disse como se fosse óbvio. "Eles acham que faz todo o sentido."
Eles acham que vou simplesmente entregar minhas chaves e começar a empacotar? Lauren suspirou como se eu estivesse sendo ridículo. Olha, não estamos tentando brigar. É apenas o que é melhor para todos. As horas de Ethan foram cortadas, os preços da creche continuam subindo e você está sentado aqui com 2 quartos e sem filhos. Não acha que é um pouco egoísta? Pisquei para ela. Egoísta. Porque trabalhei horas extras e pulei o jantar para poder ter um lugar seguro para morar, e agora sou egoísta por não compartilhá-lo. Lauren tirou o café do balcão como se a conversa tivesse acabado. Precisaremos nos mudar dentro de 6 semanas. Te dá tempo para encontrar algum lugar. Antes que eu pudesse falar, ela já estava caminhando para a porta. Lauren! Respondi, finalmente alcançando o que tinha acontecido. Você não vai se mudar para cá. Ela parou com a mão na maçaneta e me lançou aquele sorriso que as pessoas dão quando acreditam que você acabará mudando de ideia. Já falamos com a mamãe e o papai, ela disse. Então partiu. Fiquei no centro da minha sala olhando para a porta. Depois que ela fechou, a geladeira ligou atrás de mim, provocando o resmungo habitual. Olhei para a carta da hipoteca, que ainda estava pendurada lá com o ímã de vaca. Brevemente me perguntei se tinha sonhado tudo, mas Lauren parecia muito séria. Aparentemente meus pais também. Eu não estava chateado ainda. Simplesmente me senti desequilibrado, como se o chão tivesse se deslocado ligeiramente e eu estivesse esperando para ver se continuaria. Depois que Lauren partiu, permaneci lá por um tempo, olhando para a porta como se ela pudesse abrir novamente. Não abriu. Sentei-me, abri meu laptop e tentei me concentrar no trabalho, mas meus pensamentos continuavam voltando ao que ela disse. Bem de família. Como se ela e Ethan tivessem autoridade para tomar essa decisão por mim. Decidi que, se fosse relatar a narrativa inteira, deveria explicar como chegamos aqui, porque isso não começou ontem. Trabalho desde os 17 anos. Meu primeiro emprego foi recolhendo mesas em um café sujo perto da nossa escola. Se os clientes se sentissem generosos, poderiam dar gorjeta acima do salário mínimo. A maioria não dava. Depois disso, houve turnos de verão na loja de ferragens. Depois disso, trabalhei meio período na biblioteca da universidade enquanto estava na faculdade. Quando me formei, tinha desenvolvido a prática de aceitar quaisquer horas extras que pudesse obter. Vivi barato por muito tempo, apartamento-estúdio com vista para uma parede de tijolos e coisas do Craigslist. Enquanto isso, Lauren vivia uma vida muito diferente. Ela é 4 anos e meio mais nova. Meus pais pagaram pelo acampamento de líderes de torcida dela, aulas de direção e roupa de formatura, enquanto me diziam que estavam com pouco dinheiro quando eu precisava de freios novos no meu carro. Lauren era a criança de ouro. Professores a adoravam. Vizinhos a adoravam. Quando ela esquecia a lição de casa, meus pais explicavam que ela estava simplesmente com sono. Quando eu recebia um B em vez de um A, eles questionavam por que eu não tinha estudado mais. Não era como se ela fosse maliciosa ou algo assim. Ela estava simplesmente acostumada a ter as coisas do jeito dela. Quando eu estava na faculdade, ela se matriculou em uma universidade particular, com um preço que fazia meu estômago revirar. Os pais dela coassinaram as dívidas dela sem piscar. Eu estava frequentando uma escola pública, com bolsas de estudo e emprego de meio período. Ela estudou comunicação e postava fotos de festas pré-jogo, viagens de primavera e cafeterias chiques. Eu passava as noites na biblioteca, tentando terminar o trabalho antes do meu turno das 5h da manhã, descarregando caminhões no armazém. Quando comprei o apartamento 6 anos atrás, era o 2 quartos de qualidade mais acessível que pude encontrar em uma área que não estava caindo aos pedaços. Tinta descascando, eletrodomésticos velhos e tábuas do assoalho rangendo precisavam de reparo, mas era meu. Lembro-me de assinar a papelada com mãos que não paravam de tremer, porque eu tinha medo de estragar tudo de alguma forma. Lauren passou uma vez e caminhou pelas instalações, franzindo o nariz. É aconchegante, ela acrescentou, usando uma maneira gentil de descrever minúsculo. É o que posso pagar, informei a ela. Ela sorriu como se estivesse me divertindo. Quero dizer, eu nunca poderia morar em um lugar como este, mas que bom para você. Isso ficou comigo. Trabalhei turnos extras nos fins de semana fazendo manutenção nos laptops de outras pessoas. Vivi de macarrão instantâneo e adiei a compra de roupas de qualidade por anos para possuir um imóvel.
Enquanto minha irmã tratava isso como um apartamento de iniciante, ela era boa demais para isso. Avançando, ela se casa com Ethan. Ele é ok, cara quieto. Ensina ciências no ensino fundamental. Sempre fomos legais um com o outro, mas raramente conversávamos muito. Eles alugaram um apartamento decente de 2 quartos mais escritório não muito longe daqui. Prédio mais novo, com academia e um terraço funcional, muito melhor que meu condomínio. Eles tiveram um bebê há 18 meses. Criança fofa, dei presentes, fiz visitas e fiz o meu melhor para ser um tio legal. Então os custos com cuidados infantis começaram a martelar neles. As horas de Ethan foram cortadas. Lauren pediu demissão de seu emprego de marketing de meio período para ficar em casa. Problemas de dinheiro começaram a se infiltrar nas conversas. Houve poucas discussões sobre contas e aluguel. Durante os meses em que o dinheiro estava curto, presumi que eles iriam reduzir, como as pessoas normais fazem quando os custos saem do controle. Em vez disso, Lauren aparece na minha porta dizendo que meu apartamento agora é propriedade da família, apenas porque compartilhamos DNA. Eu não fiquei chocado que meus pais a apoiassem. A diferença hoje é que isso não é apenas mais um item da família que todos podem pegar emprestado. É a única coisa pela qual trabalhei tanto. Lauren agora acredita que pode entrar valsando e reivindicá-lo, e como sempre seus pais a apoiarão. Mas aqui está o negócio. Eu não sou mais uma criança. Não estou morando na casa deles, comendo a comida deles ou usando o carro deles. Eu pago minhas contas. Mantenho minha casa em boas condições. Finalmente consegui algo firme sob meus pés. E para ser honesto, ouvir Lauren chamar de egoísta eu manter a propriedade que paguei despertou uma emoção no meu peito que eu nunca tinha sentido antes. Claro que eu estava com raiva, mas eu também tinha uma teimosia que eu nunca imaginei possuir, porque desta vez não é sobre compartilhar brinquedos ou pegar carona para a escola. É minha casa e eu não vou desistir dela. As ligações começaram na manhã seguinte à chegada de Lauren à minha casa. Primeiro a mãe. Querido, ouvi dizer que você estava um pouco tenso ontem. Ela continuou, naquela voz que você ouve quando alguém vai te repreender, mas finge não estar tenso. Perguntei o que houve. Lauren nos informou o que aconteceu. Você tem que ver as coisas da perspectiva dela. Eles têm um bebê. Alugar é impossível atualmente. Mãe, ela apareceu e afirmou que estava se mudando para minha casa, como se já estivesse decidido. Ninguém me perguntou nada. Ela provavelmente antecipou que você ajudaria. Famílias beneficiam umas às outras, é isso que fazemos. Eu disse a ela que não concordaria com nada. Ela suspirou como se eu tivesse acabado de admitir ser um vilão em um filme. Você nem usa o segundo quarto, ela explicou, e ele simplesmente fica lá enquanto eles lutam. Isso não parece justo. Informei a ela novamente que isso não iria acontecer. Ela disse que discutiríamos mais durante o jantar no domingo. Eu não fazia ideia que havia um jantar no domingo. Na hora do almoço, meu telefone estava vibrando novamente. Desta vez, meu pai entregou a mesma mensagem, mas com um tom descontente, como se eu tivesse quebrado algum tabu familiar. Ele disse coisas como assuma a responsabilidade e quadro geral. Eu disse a ele que não era eu quem estava pedindo para alguém desistir de sua casa. Ele me aconselhou a não ser muito teatral. Então recebi uma mensagem de texto de uma tia que não via há mais de um ano. Querido, eles simplesmente precisam de uma folga. Você pode encontrar outro local mais tarde. Por exemplo, como se algumas pessoas guardassem condomínios sobressalentes em seus bolsos traseiros. Lauren mandou uma mensagem longa mais tarde naquela noite, explicando que isso era apenas temporário e pelo bem da família. Ela anexou um gráfico que Ethan criou, que mostrava quanto dinheiro eles economizariam morando comigo. Tinha um aluguel de $100, utilitários reduzidos em cerca de 40% e nenhuma taxa de condomínio, HOA ou reparo declarada, como se o lugar se mantivesse por benevolência. Eu não reagi. Em vez disso, visitei o site público do complexo onde ela morava. Eles exibiam os termos regulares de aluguel. Rescisão antecipada custa 4 meses de aluguel. Minhas sobrancelhas se ergueram. Então não era simplesmente sobre querer espaço extra. Era sobre evitar uma conta. Algumas horas depois, contatei Tyler, um funcionário da recepção de uma empresa imobiliária próxima. Fiz perguntas padrão sobre aplicações de aluguel, negações recentes e tal. Ele afirmou que houve muitas. Dívidas altas, pagamentos perdidos e classificações de crédito despencando.
Ele não identificou ninguém diretamente, mas comecei a ligar os pontos sozinho. Não contei nem para minha mãe, nem para meu pai. Sem sentido ainda. Sexta-feira à tarde, outra ligação. Mãe novamente. Vamos ter um jantar em família no domingo, ela comentou. Todos estarão presentes. Podemos discutir isso com calma. Está tudo calmo agora? Perguntei. Eu sabia como esses jantares funcionavam. Uma mesa cheia de parentes concorda. Quando alguém diz que você está sendo ridículo, as vozes permanecem corteses até você ceder. Assemelha-se a uma intervenção, mas com lasanha. Ainda assim respondi. Tudo bem, eu vou. Lauren mandou mensagem novamente no sábado à noite. Devemos sair daqui dentro de 6 semanas. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Para quem é mais difícil? Me perguntei. Não respondi. Domingo chegou. Fui para o apartamento dos meus pais depois do almoço. A residência deles é a mesma da nossa casa de infância. O mesmo papel de parede caindo no corredor, o mesmo sofá, que afunda no centro já que papai se recusa a substituí-lo. Quando entrei, o cheiro de pão de alho me atingiu imediatamente. A mesa já estava posta. Lauren e Ethan sentados de um lado como um painel esperando para me questionar. Meus pais permaneceram na cozinha. Olá, eu disse. Lauren sorriu como se nada estivesse errado. Ei, estamos prestes a jantar! Eu entendi qual era a estratégia. A partir do momento em que me sentei naquela mesa, Lauren estava usando o sorriso falso e agradável que ela empregava quando ia fazer um pedido importante. Ethan parecia querer estar em outro lugar. Mãe e pai continuaram dando acenos sutis um para o outro, como se tivessem um roteiro pronto. Lauren começou primeiro. Só precisamos do apartamento por 14 meses. Ela respondeu suavemente, como se estivesse me fazendo um favor ao fornecer um cronograma. 14 meses? Perguntei. Bem, talvez menos, ela respondeu apressadamente. Depende de quão cedo nos reergueremos. Eu não reagi. Ela empurrou o pacote de papéis em minha direção novamente. Ethan e eu montamos uma estratégia, orçamento, prazo, tudo. Ethan limpou a garganta. É realmente estruturado. Cobriríamos as utilidades, obviamente. Só não pagaríamos aluguel, já que você já possui a casa. Utilidades? Indaguei olhando as páginas. É isso? Lauren assentiu como se isso fosse generoso. Mãe se inclinou. Querido, é transitório. Pense no bebê. Ela precisa do próprio quarto. Olhei para Lauren. Você aluga um 2 quartos mais escritório agora. É muito caro, ela declarou francamente. Então pegue um lugar menor. Ela não gostou disso. Sua boca se contraiu. Por que deveríamos desenraizar tudo quando você tem quartos sobrando sem uso? Olhei para ela. Porque é minha casa. Pai gemeu, colocando o garfo na mesa como se fosse oferecer sabedoria de uma montanha. Isso é sobre a família trabalhando junta. Você tem o espaço, eles têm a necessidade. É senso comum. Apontei para os papéis na minha frente. Vocês formularam isso como se eu já tivesse concordado. Alguém considerou realmente me perguntar primeiro? Silêncio. Lauren eventualmente comentou. Achamos que você seria razoável assim que visse os números. Mudei para a chamada página de orçamento. Sem taxas de condomínio indicadas. Sem reparos. Utilitários cortados como se contas de energia funcionassem com sentimentos. Aluguel, 100. Deslizei a pasta de volta para ela. Não vai acontecer. O sorriso dela rachou. Por que não? Você nem utiliza o segundo quarto. Isso não importa. Ele está simplesmente lá enquanto estamos nos afogando em dívidas. Ela comentou com a voz subindo um pouco. E você tem excesso de espaço que não precisa. É egoísta. Lá estava de novo. Egoísta. Como se os anos que passei trabalhando em turnos extras, comendo macarrão instantâneo, dizendo não a férias para poder pagar este imóvel não contassem. Recostei-me na cadeira. Eu olhei o seu contrato de aluguel, eu disse. Lauren congelou. O quê? É público, eu disse. 4 meses de aluguel se você quebrá-lo antecipadamente, certo? É sobre isso que se trata, na verdade. Ethan se mexeu desconfortavelmente. O rosto de Lauren ficou vermelho. E isso não é da sua conta, ela retrucou. Você está tornando da minha conta, eu disse, mantendo minha voz uniforme. Você quer se mudar para minha casa para evitar pagar multas na sua. Seja honesta sobre isso. Mãe franziu a testa. Isso é verdade? Lauren olhou para mim como se eu a tivesse traído. Só precisamos de um novo começo. Por que você está dificultando tanto?
Porque você apareceu e anunciou que estava se mudando, como se eu não tivesse voz, eu disse. Como se meus anos de trabalho não importassem porque você quer uma saída fácil. Ethan finalmente falou. Olha, estamos apenas tentando encontrar uma solução que funcione para todos. Para todos ou para vocês também? Perguntei. Ele não respondeu. Lauren olhou para a mãe desesperada. Diga a ele que isso faz sentido, você sabe que faz. Mãe hesitou, então disse. Querido, eles têm o bebê para pensar. Eu a cortei. Então talvez eles devessem ter planejado melhor, em vez de aparecer aqui com orçamentos falsos e esperar que eu entregasse minhas chaves. Lauren bateu a mão na mesa. Nós somos família. Famílias beneficiam umas às outras. Família também respeita uns aos outros, eu disse. Você não decide que minha casa não é mais minha porque você fez más escolhas financeiras. Pai finalmente falou. Tudo bem, vamos nos acalmar. Não, eu disse me levantando. Vocês todos sentaram aqui prontos para me fazer sentir culpado, como se eu fosse o vilão por não abrir mão da única coisa pela qual trabalhei. Não vou fazer isso. A voz de Lauren tremeu. Agora? Então você prefere nos ver sem teto do que nos ajudar? Alugue um apartamento de 2 quartos mais escritório, eu disse. Venda os móveis, quebre o contrato, mude para um lugar mais barato. As pessoas fazem isso o tempo todo, mas você não vai se mudar para cá. Mãe parecia atordoada. Você não quer dizer isso? Eu quero, eu disse. Isso não é mais um debate. O rosto de Lauren ficou vermelho. Ethan olhou para a mesa como se o grão da madeira fosse fascinante. Peguei minha jaqueta. Obrigado pelo jantar, eu disse indo para a porta. Boa sorte com o contrato. Ninguém me parou quando saí. Ouvi Lauren murmurar algo para a mãe sobre eu ser sem coração. Nem olhei para trás. E depois do jantar, o coro da família entrou em ação. Lauren com ainda podemos resolver isso. Mãe com família vem em primeiro lugar. O quadro geral do pai. Até um tio que eu não via há 1 ano opinando com ela tem um bebê, você não. Parei de responder. Eu não ia mudar de ideia. 10 dias se passaram. Uma noite depois do trabalho, cheguei em casa e notei algo na porta. Arranhões finos perto da fechadura. Uma marca de arranhão baixa na madeira como se alguém tivesse chutado levemente. Passei meu dedo sobre os arranhões. Poderia não ser nada, claro. Mas moro aqui há 6 anos. Conheço cada amassado e rangido neste lugar que não estava lá antes. Meu estômago pesou. Entrei, tranquei a porta e sentei no meu laptop. Preenchi o formulário de relatório de não emergência online da cidade, apenas o básico. Possível violação, sem entrada, sem suspeitos. Cliquei em enviar, recebi o e-mail de confirmação, fechei o laptop. No dia seguinte, troquei por uma fechadura resistente à furadeira e adicionei 3 câmeras. Um olho mágico voltado para o corredor e uma pequena câmera ativada por movimento dentro cobrindo a entrada. Ambas gravavam em alta definição e enviavam alertas para o meu telefone. Não custou muito. Valeu cada centavo se eu estivesse certo sobre quem estava rondando. Por 3 noites, nada aconteceu. A câmera ficou quieta. Ainda assim, continuei verificando as transmissões antes de dormir, volume alto no meu telefone caso alertas chegassem. Na 4ª noite aconteceu. 2:00 da manhã. O telefone vibrando na mesa de cabeceira me acordou. Movimento detectado na sua porta. Peguei o telefone, abri o aplicativo. A transmissão granulada em preto e branco mostrava alguém parado na minha porta. Lauren, de capuz, cabelo saindo pelos lados, ombros curvados. Ela tinha algo brilhante na mão, movendo-o ao redor da fechadura. Senti meu peito apertar. Apertei gravar no aplicativo, tirei as pernas da cama e disquei 911. Sussurrei para o despachante. Alguém está tentando invadir meu apartamento, tenho vídeo. Dei o endereço, fiquei na linha. Lauren continuou trabalhando na fechadura como se já tivesse feito isso antes. Como se soubesse que eu não estava em casa. As luzes do corredor do prédio acenderam. Temporizador automático. Ela congelou por meio segundo. Olhou por cima do ombro e depois voltou a mexer na fechadura. O despachante disse que as unidades estavam perto. Me disse para ficar onde estava. Assisti pela tela do telefone, coração martelando. 1 minuto depois, 2 policiais entraram em vista na câmera do corredor, andando rápido. Lauren não os viu até que estivessem quase em cima dela. Fiquei atrás da porta até que os oficiais descessem o corredor.
Quando disseram para ela recuar, abri e mostrei a transmissão ao vivo com a ferramenta na fechadura. Os policiais pediram identidade. Ela gaguejou. Disse algo sobre esquecer as chaves. Mostrei a eles o aplicativo gravando-a com a chave de fenda. Claro como o dia. Eles a detiveram ali mesmo no corredor. Algemada, pulsos vermelhos, a coisa toda. Eu não estava presunçoso, nem mesmo com raiva naquele momento. Apenas cansado, trêmulo, como se meu corpo não tivesse alcançado meu cérebro ainda. Eles perguntaram se eu queria prestar queixa. Eu disse sim. Um policial ficou para tomar meu depoimento, enquanto o outro levava Lauren pelo corredor. 5 minutos depois, Ethan apareceu, cabelo bagunçado, calça de moletom, parecendo que tinha corrido até lá. "O que está acontecendo?" Ele perguntou, voz falhando. "Ela tentou invadir", eu disse secamente. Ethan olhou para o policial, depois para mim. "É um mal-entendido. Ela tinha uma chave reserva de antes. Eu o cortei. Eu nunca dei uma chave reserva para ela. Ela achou que ainda tinha uma." Ele disse fracamente. "Ela não tinha." Eu disse. Ethan esfregou o rosto. Ele não discutiu depois disso. Apenas murmurou algo sobre ligar para um advogado e seguiu os policiais para fora. Tranquei a porta atrás deles, verifiquei a fechadura 2 vezes, sentei no sofá olhando para o nada por um longo tempo. As câmeras continuaram gravando até que o corredor ficasse quieto novamente. Na manhã seguinte à prisão de Lauren, faltei ao trabalho por algumas horas. Eu queria tudo documentado antes que as pessoas começassem a me xingar de novo. Primeiro parei na delegacia. Entreguei os arquivos de vídeo. Eles disseram que puxariam o áudio do 911 do despacho. Um dos policiais me deu um número de caso e disse que o vídeo tornava as coisas bastante diretas. Eles tinham arquivado o relatório, encaminhariam para o promotor e eu receberia atualizações depois. Quando cheguei em casa, fiz 3 cópias de tudo. Uma em um pendrive, uma em uma pasta bloqueada na minha conta na nuvem. Imprimi o relatório do incidente e o coloquei em uma pasta com meus papéis da hipoteca. Então enviei um e-mail para meu chefe dizendo que chegaria um pouco atrasado ao trabalho devido a um incidente de segurança pessoal. Foi tudo o que eu disse. Ele respondeu: "Cuide do que precisar. Obrigado por me avisar." Deixei por isso mesmo. Ao meio-dia, meu telefone não parava de tocar. "Mãe primeiro. Como você pôde fazer isso com sua irmã?" Ela perguntou com a voz afiada. "Ela tentou invadir meu apartamento quase às 3h da manhã", eu disse. "Eu não fiz isso, ela fez." "Você não precisava chamar a polícia", mãe disse como se houvesse alguma opção melhor. "Ela tinha uma chave de fenda na minha fechadura", eu disse. "O que você queria que eu fizesse? Abrisse a porta e oferecesse café?" "Família deve lidar com as coisas em particular", mãe disse. "Em particular significa fingir que não aconteceu?" Perguntei. Ela não respondeu a essa. Algumas horas depois, meu pai ligou. Mesmo tom, palavras diferentes. "Ela tem um bebê", ele disse. "Ela cometeu um erro. Não arruine a vida dela por causa disso." "Ela fez suas próprias escolhas", eu disse. "Eu estava dormindo na minha própria casa. Não vou me desculpar por protegê-la." Ele murmurou algo sobre eu ser frio. Desliguei antes de dizer algo de que me arrependeria. À noite, minha tia mandou mensagem. "Ela não quis dizer isso. Apenas retire as queixas." Ignorei. 2 dias depois, um vizinho mencionou um antigo caso de fraude. Registros judiciais mostravam uma sentença diferida e liberdade condicional de anos atrás. A nova prisão não violava a liberdade condicional ativa, mas significava uma nova condenação além de um caso anterior. Pesquisei mais tarde. Registros judiciais são públicos, se você souber onde procurar. Claro, Lauren tinha uma pequena acusação de fraude de 6 anos atrás. Sentença diferida, liberdade condicional, multa paga. Nada grave. Mas estava lá. Não postei sobre isso em lugar nenhum. Não contei aos primos. Não fiz nenhum grande discurso online. Respondi às perguntas do promotor, enviei as imagens por e-mail quando pediram e mantive tudo chato e profissional. O caso de Lauren andou rápido. Eles a ficharam por contravenção relacionada à tentativa de invasão. E o caso anterior não ajudou. Ela se declarou culpada para evitar uma confusão maior. O juiz lhe deu uma sentença curta de 90 dias e um registro criminal que não desapareceria. Desta vez, Ethan me mandou uma mensagem enquanto ela estava presa. Parágrafo longo sobre como eles estavam sob estresse, custos de creche, contas médicas, aluguel muito alto, a vida vindo para cima deles muito rápido.
Ele disse que Lauren estava apenas tentando fazer o que os pais fazem: manter um teto sobre a cabeça de seu filho. Li 2 vezes, salvei, não respondi. Não. A situação financeira deles afundou muito depois disso. Eles ainda estavam em um contrato de prazo fixo quando o quebraram. A multa de 4 meses atingiu. Depois disso, eles pegaram um aluguel mensal curto em outro lugar e a taxa saltou. Com Lauren sem trabalhar e agora com um registro, Ethan estava carregando a coisa toda com um salário de professor. 4 meses depois, Lauren estava fora. Soube pela mãe que eles tinham se mudado para a casa dela e do pai por um tempo. Isso é entre você e eles, eu disse. Não é mais da minha conta. Mãe não gostou dessa resposta. Ela disse que a casa estava tensa. Lauren e Ethan discutiam sobre contas. Pai odiava o barulho. Mãe tentava manter a paz. Eu fiquei fora disso. 1 mês depois, vi papai pessoalmente. Ele passou no meu apartamento para deixar algumas correspondências que tinham ido para o endereço deles. Ele parecia cansado. Sua irmã está passando por um momento difícil, ele disse finalmente. Ela fez suas escolhas, eu disse. Ela diz que você a odeia agora. Eu não a odeio, eu disse. Mas cansei de ser a pessoa em quem todos se apoiam enquanto me chamam de egoísta. Ele não discutiu, não a defendeu. Apenas assentiu lentamente, me entregou a correspondência e saiu. Essa foi a última conversa real que tivemos sobre isso. A vida voltou ao normal para mim mais rápido do que eu esperava. Mantive minha rotina a mesma. Trabalho de manhã, academia à noite. Consertei a janela emperrada na minha sala de estar num sábado. Finalmente pintei a parede manchada no corredor, com rolos baratos e fita azul demais. Pequenas coisas que eu pretendia fazer há anos. Depois ouvi através da minha mãe que Lauren queria limpar o ar. Meu primeiro pensamento foi que ela queria gritar comigo. Meu segundo pensamento foi que ela provavelmente queria algo de novo. Não entrei em contato. Em vez disso, enviei a eles uma única coisa pelo correio. Uma foto emoldurada da minha porta da frente com uma nova fechadura instalada. Embaixo, uma nota curta. Espero que vocês encontrem um lugar que seja de vocês de verdade. Sem xingamentos, sem insultos. Apenas claro. 2 semanas depois, mãe ligou. Lauren quer conversar. Ela disse cuidadosamente, como se eu fosse um animal selvagem que ela não queria assustar. Sobre o quê? Ela quer se desculpar, mãe disse. Esse pedido de desculpas vem antes ou depois de ela pedir algo? Perguntei. Silêncio na linha. Eu vou encontrá-la, disse finalmente. Mas aqui está o acordo. Minha casa está fora de cogitação. Ninguém aparece sem ser convidado. Se ela não concordar com isso, eu não vou. Mãe concordou. O encontro foi marcado para sábado na casa deles. Terreno neutro, disse a mãe. Lauren já estava lá quando cheguei, sentada à mesa da cozinha, braços cruzados, queixo erguido. Ethan sentou ao lado dela, parecendo que queria desaparecer em sua cadeira. Sentei de frente para todos eles. Tudo bem, eu disse. Você queria conversar, vá em frente. Lauren não perdeu tempo. Você não precisava chamar a polícia. Ela começou com a voz afiada. Família não faz isso com a outra. Olhei para ela. Você tentou invadir minha casa. Eu estava desesperada, ela disse, como se isso tornasse tudo bem. Você não ouvia, você não nos deixou escolha. Havia uma escolha, eu disse secamente. Vocês poderiam ter encontrado outro apartamento como pessoas normais. Ela acenou com a mão. Você sabe o quão difícil é com um bebê, com contas. Precisávamos de ajuda. Você queria uma casa grátis, eu disse diretamente. Nós merecíamos ajuda, ela retrucou. Você não tem filhos, você não entende como é. Todo aquele espaço sendo desperdiçado enquanto estávamos nos afogando. Senti meu maxilar apertar. Espaço pelo qual trabalhei. Espaço pelo qual paguei. Enquanto você o chamava de pequeno e ria dele 6 anos atrás. Lauren revirou os olhos. Ah, vamos lá, isso foi diferente. Não, eu disse, mantendo minha voz calma. Você tratou este lugar como se não fosse nada até precisar dele. Então decidiu que era seu. Não pediu. Decidiu. Você poderia ter apenas nos deixado ficar alguns meses. Ela disparou de volta. Mas não. Você teve que tornar isso uma grande coisa. Prestar queixa, sério? Você arruinou meu registro. Você arruinou seu registro, eu disse. Você pegou aquela chave de fenda. Você apareceu às 2h49 da manhã, não eu. Lauren se inclinou para a frente, olhos afiados. Você acha que é melhor que nós, porque tem um apartamento e nenhuma responsabilidade.
Você acha que trabalhar algumas horas extras te faz algum tipo de herói? Ri uma vez, curto e seco. Não. Acho que me torna a pessoa que é dona do lugar que você tentou roubar. O rosto dela ficou vermelho. Nós só precisávamos de um tempo. E eu precisava de limites, eu disse. Agora eu os tenho. Ela abriu a boca, mas continuei. Você apareceu sem ser convidada. Você ignorou cada não que eu te dei. Você tentou invadir, e agora está brava comigo porque houve consequências. Ethan finalmente falou voz baixa. Ela só quer dizer que não precisava ter ido tão longe. Foi tão longe quanto ela empurrou, eu disse. Não vou carregar isso por ela. Lauren olhou para mim, punho apertado na mesa. Um dia você vai precisar de ajuda. Não espere que estejamos lá. Levantei-me. Ótimo, assim estamos todos claros. Ela piscou como se não esperasse essa resposta. Espero que vocês resolvam as coisas, eu disse. Mas minha casa está fora dos limites para sempre. Sem debates, sem surpresas. Terminamos aqui. Saí antes que ela pudesse atirar de volta. Semanas se passaram depois disso. Mamãe tentou mais algumas vezes reunir todos para um jantar em família. Eu disse a ela a mesma coisa todas as vezes. Se minha casa for mencionada uma única vez, eu vou embora. Ela disse que entendeu. Mantive minha rotina, trabalho de manhã, academia à noite. Consertando pequenas coisas no apartamento. Comprei algumas plantas baratas para o peitoril da janela, atualizei minha cadeira de escritório finalmente. A vida parecia tranquila. Uma tarde, um primo mencionou que Lauren tinha conseguido um emprego de meio período em uma creche. Ethan pegou horas extras de tutoria na escola. Depois de alguns meses, eles encontraram um pequeno aluguel mais longe da cidade. Lugar mais barato e mais antigo, mas deles. Eu não entrei em contato, não com raiva. Apenas encerrei o ciclo. 14 meses depois, o apartamento parecia melhor do que nunca. Tinta fresca em cada parede, não apenas no corredor desta vez. Novas fechaduras em ambas as portas. A tábua do assoalho rangendo perto do quarto finalmente consertada, depois de anos prometendo a mim mesmo que faria isso. Comprei um sofá decente, me livrei do caroçoso que eu mantinha desde a faculdade. Peguei um tapete usado que não entrava em conflito com as cortinas pela primeira vez. Até o escritório no armário parecia melhor. Montei uma prateleira de verdade em vez de empilhar tudo em caixas de leite. As plantas no peitoril da janela ainda estavam vivas de alguma forma. Algumas até tinham folhas novas. Eu as regava no horário certo, dava-lhes a boa luz do sol, conversava com elas às vezes quando estava entediado. Chegar em casa parecia diferente agora. Não porque o lugar parecia bom, mas porque era meu de uma maneira que não tinha sido antes. Eu abria a porta depois do trabalho, ouvia a fechadura clicar atrás de mim e sentia nos meus ombros o peso do último ano simplesmente se foi. Sem visitante surpresa, sem viagens de culpa, sem telefonemas me dizendo que eu era egoísta. O silêncio não era solitário, era estável. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia realmente sentar no meu sofá com a TV desligada, sem barulho, sem drama. E apenas respirar no meu próprio espaço, sem me perguntar qual briga viria a seguir. Paz. Não vitória, não vingança. Apenas limites que ficaram onde eu os coloquei. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.